A gente já começa tentando entender e explicar aos nossos telespectadores a dimensão dessa crise que a gente atravessa e o que a gente pode esperar nos próximos meses. Essas medidas que o NACA agora explanou, que vão ser adotadas pelo governo federal, elas são suficientes para a gente evitar um apagão? Bom dia. Bom dia, Tainá, bom dia, Daniel. Primeiro, acho que entender um pouco a dificuldade que sempre existe com relação ao planejamento do setor elétrico. O planejamento do abastecimento de energia, enfim, a expansão, ele é feito sempre sobre incertezas, né? Incerteza com relação à demanda e incerteza com relação à oferta, dado o fato de que, enfim, boa parte da nossa oferta, que vem de fontes como a hidráulica, como a eólica, como o solar, depende de fatores que não são controláveis pelo operador do sistema. Então, essa dificuldade existe na natureza, digamos assim, científica ou básica do planejamento da expansão de energia elétrica, né? E sempre é contemplada com situação de análise de risco. Sempre existe um risco, que se quer sempre que seja o menor possível, de alguma crise de abastecimento. A dificuldade é, enfim, planejar de uma forma que você assegure 100%, enfim, com zero risco de desabastecimento, significaria dizer que você teria que ter tamanha redundância, uma quantidade enorme de usinas e linhas de transmissão ociosas, a enorme maior parte do seu tempo, né? Um custo assustador que seria impossível de ser arcado pela sociedade, né? Portanto, o planejamento já se faz com uma dose de risco. Trazendo para a situação de hoje, né, de fato, nós estamos na pior hidrologia da nossa história. Existem dados coletados desde 1931, né? E se você for pegar, digamos, uma janela de 8 anos, que é o que o planejador costuma olhar, porque em 8 anos, teoricamente, mesmo que você tenha uma seca, num ou 2 ou 3 anos, você teria o tempo para que isso se recuperasse. Essa janela, durante a nossa história até agora, os piores 8 anos da nossa história foram os que aconteceram entre 1946 e 53, né? Agora, esses 8 anos que nós estamos vivendo são os piores da nossa história. E, para ser mais específico, nesse último ano, esse período que nós tivemos agora, que teoricamente é apelidado de período das cheias, foi o de menor energia afluente, ou seja, de menor incidência de chuva também da nossa história. Isso nos trouxe para esse cenário. Por que nós estamos, apesar desse cenário, ainda com um abastecimento de energia funcionando normalmente? Isso é fruto desse planejamento, né, que determinou que há 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos atrás fossem tomadas medidas para assegurar que nós tivéssemos as usinas e a linha de transmissão necessária para enfrentar, com uma certa taxa de risco, que se pretende pequena, a situação de abastecimento. É o que nós temos hoje, né? Então, usinas que estão entrando em operação esse ano, está previsto entrar cerca de 3.400 megawatts de novas usinas, né? Dos quais já entraram até abril 1.145 megawatts, né? Foram usinas que foram planejadas lá atrás, nesses cenários, né? Contratadas nos leilões há 4, 5, 6 anos de antecedência que estão entrando em operação. Enfim, isto é, digamos, o dilema do planejador e como o país tem avançado. Quer dizer, as decisões do setor elétrico são sempre decisões que devem ser tomadas no longo prazo, né? As decisões de expansão, de tornar a matriz elétrica mais robusta, no sentido de ter capacidade de atender a demanda, que vai crescer de uma maneira que se pesquisa, mas que ninguém tem certeza de que forma vai ser, e também mais eficiente do ponto de vista do custo, ou seja, que não tenha redundâncias absurdas que façam com que a tarifa de energia seja absolutamente impossível de ser paga pela sociedade. Do Nakagawa, já chega para cá. Perdão, Cláudio, desculpa te interromper, mas o Naka também tem uma pergunta para o senhor. Cláudio, eu queria te ouvir sobre 2 aspectos. Primeiro, sendo muito direto, há risco de racionamento, de apagão no segundo semestre? E segundo, os especialistas dizem que se não houver um risco de racionamento, a conta de luz vai aumentar bastante em 2022 e 2023. Alguma coisa na casa de 2 dígitos nos 2 anos. Esse cenário é possível? Foi bom você ter perguntado isso, porque eu acho que à luz do que eu rapidamente expliquei, já dá para entender
enfim, qual é a situação hoje? A situação hoje dessa seca extrema. Então, a operação do sistema, quem define isso é o Operador Nacional do Sistema, ele é feito com base em modelos computacionais que definem que usinas serão acionadas a cada momento, né? E o grande colchão que nós temos é o colchão dos reservatórios das usinas hidráulicas, né, das usinas hidrelétricas, que está em nível muito baixo, né? Estando em nível muito baixo, enfim, por causa dessa seca, isso tem um problema adicional, que a produtividade dessas usinas ela cai muito, né? Então, por isso que estão sendo tomadas medidas como essas que você enumerou antes, para preservar o máximo possível essa energia. Respondendo diretamente à sua pergunta, primeiro, nós temos na capacidade instalada condição de prover toda a energia que se precisa ao longo do mês, enfim, ao longo do dia, né? Porém, a situação, e portanto, não se trata de um cenário de ter que tomar uma iniciativa de racionamento, como já tivemos cenários como esse no passado, né? Onde a capacidade instalada toda não era suficiente para atender a energia que se estava demandando por um período, né? Enfim, tinha usinas em atraso, tinha, enfim, outro tipo de situação. Então, a situação, o problema não é esse. Porém, o problema existe, na perspectiva de que em dados horários do dia, nesse período futuro que nós temos de agora, até que comecem a reencher os reservatórios, coisa que só se dá no fim do ano, há a possibilidade de que em dados momentos do dia em que você tenha um pico de demanda, você não tenha usinas despacháveis pelo Operador Nacional do Sistema naquele momento. E aí você incorreria numa situação do que já se chamou aí de blackout ou apagão. Enfim, você corre esse risco, essa é uma possibilidade que de fato existe para acontecer nesse semestre. Em que estamos é pior do que a crise, o apagão de 2001? Dá para traçar um paralelo? Dá para traçar o paralelo para caracterizar a diferença. Em 2001, nós não tínhamos energia suficiente para atender a demanda que estava acontecendo naquele período, né? E aí a decisão tomada foi reduzir forçadamente essa demanda, né? Foram 20% de corte de demanda por inúmeros meses, né? Para que você tivesse condição de atender o abastecimento, né? Hoje, nós temos energia, você tem uma demanda nesses níveis que, na média, enfim, em torno de 70 gigawatts médios, né? É a carga, enfim, do nosso sistema, né? Nós temos usinas em condição de prestar esse serviço ao longo de um período, enfim, ao longo considerando o dia inteiro, ou considerando a semana, considerando o mês. Porém, há situações, como essa demanda ela não ocorre como horizontal ao longo do dia inteiro de forma uniforme, ela acontece no meio da noite, ela é baixinha, dados momentos do dia ela assume um pico e depois ele volta. A carga consumida no dia é a área desse gráfico, né? Porém, nesse momento de pico, pode acontecer sim que o operador não tenha usinas que sejam despacháveis para atender aquele pico, né? E aí você teria caracterizado não um racionamento, como foi a história do passado, mas uma situação de um risco de apagão, e como eu falei, diante das circunstâncias, é possível que aconteça nesse próximo semestre. E, Cláudio, todo mundo que vivenciou esse período, eu me lembro, eu era criança, você também, Dani, lembra de casa, né? A gente... Todo mundo, vamos ser democráticos, todo mundo era criança, mas lembra, né? Que a gente precisava se esforçar em casa, né? Ficar mais atento a essas questões. Entrou na vida, na rotina do brasileiro, né? Essa preocupação mesmo do racionamento. É possível também que isso ocorra novamente, que o cidadão comum precise ter esse tipo de atitude consciente, inclusive, em relação à energia no país, contribuir de alguma forma? Com certeza, Tainá. É muito bom dizer isso. E isso é uma das benesses da modernidade, que a gente tem instrumentos de informação para a sociedade, né? Então, veja o fenômeno, quer dizer, ok, tem energia para atender o que eu vou precisar consumir ao longo do dia, um cidadão comum, tá? Porém, eu tenho um risco de, naquela hora, onde todas as fábricas estão ligadas, todos os shopping centers acesos, todos os ar-condicionados ligados, todos os chuveiros elétricos estão ligados, né? Aí você pode ter um pico de demanda naquele momento que você tem um apagão. Como eu posso contribuir para que não aconteça? Distribuindo o meu consumo ao longo do dia.
não tomar mais o banho, para falar do exemplo do chuveiro elétrico, não tomar mais o banho naquela hora, que é a hora de pico, toma numa outra hora. Enfim, se toda a sociedade, tendo a informação, tendo a consciência exata do que está se passando, se mobilizar nessa direção, e eu estou dando o exemplo bem simples de um cidadão, né? Mas a mesma coisa se aplica numa indústria, numa empresa, etc. Então, a sociedade estará contribuindo para diminuir o risco de que esse apagão aconteça, para benefício de todo mundo. Naka. E sobre a tarifa, Cláudio, é possível que a gente tenha um tarifaço no médio prazo, a partir de 2022? Porque muitos dos aumentos que deveriam ter acontecido durante a pandemia foram adiados. E agora a gente vive outro momento em que o sistema está gastando mais dinheiro para tentar manter o fornecimento de energia. É possível falar em tarifaço em 2022, 2023? Bem lembrado, isso traz a lembrança que devíamos ter sempre presente todas essas soluções paliativas para mitigar efeitos presentes, né? Que nada mais são do que a postergação de pagamentos, né? Eles têm esse efeito colateral muito complicado. Então, sem julgar o mérito das decisões que foram tomadas aqui no momento da pandemia, mas tem essa consequência. Chega um momento em que essa conta tem que ser paga. E agora, essa conta tem que ser paga com o agravante do custo de acionamento dessas usinas termoelétricas que estão sendo necessárias agora nessa fase de risco de desabastecimento, né? Você tem toda a razão, é de se esperar que em 2022, 2023, a gente tenha uma pressão de impacto de alta nas tarifas de energia elétrica por conta desse acionamento. Cláudio, eu posso explicar um pouco mais? Diga. Não, eu queria também ouvir o senhor sobre a consequência desse momento e a necessidade desse deslocamento do horário de pico, né? Fazer com que a gente consuma, nossa sociedade, a gente consuma de forma mais igualitária durante o dia. O que isso pode gerar em consequência para a atividade econômica? Já que o governo pode pedir, por exemplo, para que as empresas tentem antecipar o funcionamento das máquinas. Isso pode prejudicar o nosso crescimento da economia, que está indo aí gradualmente? Não, se você parte como referencial, que da maneira como as empresas estão operando hoje, essa maneira seria a maneira que cada uma delas entende como a mais eficiente para o seu negócio, ou seja, onde ela consegue produzir mais ao menor custo, qualquer mudança forçada ou induzida disso significa uma certa perda, né? Quanto dessa perda é praticamente impossível calcular hoje, vai depender caso a caso, né? Tem empresas que fazem uma acomodação como essa, dependendo da sua atividade, fazem uma acomodação como essa sem grandes custos. Para outras, dada a natureza do seu processo produtivo, pode ser que esse custo seja mais alto. É algum custo, mas pode não ser muito alto, enfim, depende da intensidade com que isso terá que ser feito. Cláudio, muito bom ter você aqui com a gente no Live CNN Brasil hoje, ajudando a gente a entender o tamanho desse problema que a gente está, qual a consequência dele, também as origens, né? O que precisa ser resolvido ainda. Volte sempre, viu? Ok, um abraço, um prazer colaborar.